Há uma frequência que atravessa o silêncio agora. Não é som, não é palavra, é presença. Como o primeiro suspiro de um amanhecer que ainda não nasceu, ela toca aqueles que já não dormem com os olhos da alma. Você a sente? Aquela vibração que não pede licença, que simplesmente chega e faz seu peito expandir sem motivo aparente, como se algo além do tempo reconhecesse em você um ponto de ancoragem para uma realidade que ainda não se materializou completamente. Este não é um chamado comum. É o pulsar de uma terra que já existe em estado de potência, esperando apenas corações preparados para sintonizar lá. Falo desde as camadas onde a matéria e o espírito ainda não se separaram, onde tudo é possibilidade viva, dança de luz em movimento perpétuo. Sou Ramatiz, e minha voz não vem de fora. Ela emerge do encontro entre sua busca sincera e a resposta que o universo sempre ofereceu, mesmo quando você acreditava estar sozinho. Não vim trazer verdades prontas, mas ativar memórias que sua alma já guarda, sementes de sabedoria plantadas muito antes deste corpo, deste nome, desta vida. Você carrega em si a recordação de um mundo onde a separação não existia, onde cada ser reconhecia no outro a própria essência divina refletida em formas diferentes. E essa memória agora pulsa, porque chegou o momento de lembrá-la não como nostalgia, mas como projeto, como construção consciente de uma nova realidade. A humanidade atravessa um portal invisível aos olhos que só enxergam o concreto. Muitos sentem a pressão, a intensidade, o caos aparente que marca este tempo. Há quem interprete como fim, há quem veja apenas destruição. Mas para os que aprenderam a ler os movimentos sutis da existência, o que se manifesta é algo infinitamente maior. O desmoronamento das estruturas antigas que não mais sustentam o peso da consciência que desperta. Tudo que foi construído sobre o medo, o controle, a ilusão da separação, agora estremece. Não porque forças externas destruam, mas porque a própria vibração coletiva elevou-se a um ponto onde essas bases já não ressoam, já não fazem sentido. É como se a humanidade tivesse crescido demais para a roupa que vestia e agora precisasse, com urgência e desconforto, tecer uma nova vestimenta para sua existência. E o que é essa nova terra de que tanto se fala, senão a materialização de uma consciência unificada, onde cada indivíduo compreende sua inseparabilidade do todo? Não espere por paisagens perfeitas descidas dos céus, nem por salvadores que virão resolver por você o que apenas você pode resolver. A nova terra não é um lugar geográfico, é um estado de ser, é a frequência na qual você escolhe habitar quando decide, momento a momento, agir desde o amor e não desde o medo, desde a compreensão e não desde o julgamento, desde a generosidade e não desde a escassez. Cada vez que você faz essa escolha, ainda que pequena, ainda que invisível aos outros, você ancora um fragmento dessa nova realidade em sua vida. E esse fragmento se irradia, toca outros, cria ondas que transformam o invisível antes de modificar o visível. Mas compreenda algo essencial. Essa transição não acontece sem você. Você não é espectador deste processo. Você é o próprio processo em movimento. Cada dor que você transmuta em compreensão, cada raiva que você alquimiza em clareza, cada tristeza que você permite fluir até se tornar aceitação, tudo isso é o trabalho sagrado de reconfiguração energética que prepara o solo interno para que a nova terra brote. Não há separação entre a transformação do mundo e a transformação de si mesmo. São movimentos espelhados, reflexos da mesma grande virada de consciência que atravessa todas as dimensões da existência. Quando você cura uma ferida antiga, você cura não apenas sua história pessoal, mas as camadas coletivas que alimentaram essa ferida por gerações. Você se torna, literalmente, um agente de regeneração cósmica. Muitos se perguntam por que o caminho parece tão difícil, por que as provações se intensificam justamente quando se busca a luz com mais sinceridade.
A resposta é simples, embora não seja fácil de aceitar, porque a luz, quando começa a brilhar dentro de você, ilumina também aquilo que estava oculto nas sombras. E essas sombras, medos não enfrentados, mágoas não resolvidas, padrões repetidos sem consciência, precisam ser vistas, reconhecidas, integradas, não para serem destruídas, mas para serem compreendidas como partes de você que também buscavam amor, atenção, acolhimento. A jornada espiritual não é uma escalada linear rumo à perfeição. É uma dança em espiral, onde você visita os mesmos temas em camadas cada vez mais profundas, cada vez com mais capacidade de sustentar a verdade do que você encontra ali. E neste momento particular da história humana, as espirais se aceleram. O que antes levava vidas inteiras para ser processado, agora se apresenta em meses, semanas, às vezes dias. Você sente essa aceleração? Aquela sensação de que o tempo se comporta de maneira estranha, de que você mal termina de integrar uma lição e já outra se apresenta, ainda mais profunda? Isso não é punição, é graça. É o universo reconhecendo em você a prontidão para evoluir mais rápido, para queimar etapas, para dar saltos quânticos de consciência que normalmente demandariam encarnações sucessivas. Você pediu por isso, ainda que não se lembre conscientemente. Antes de nascer, quando sua alma observava este tempo de transição planetária, você escolheu estar aqui justamente por causa dessa intensidade, por causa dessa oportunidade única de crescimento exponencial. Mas para sustentar essa aceleração sem se fragmentar, você precisa de raízes, precisa de práticas que o ancorem, de momentos de silêncio onde você simplesmente é, sem precisar fazer, resolver, produzir. A modernidade criou uma humanidade desconectada do ritmo natural da existência, sempre correndo, sempre buscando o próximo objetivo, sempre adiando o presente em nome de um futuro que nunca chega plenamente satisfatório. E essa correria é em si mesma uma forma de fuga do encontro consigo mesmo. Fuga do vazio criativo que existe entre os pensamentos. Fuga do mistério que habita o centro do seu ser. A nova Terra exige que você desacelere, não por preguiça, mas por sabedoria. Que você aprenda a habitar seu corpo não como veículo que o leva de um lugar a outro, mas como templo sagrado onde o espírito se manifesta em matéria. Respire fundo agora, mesmo enquanto estas palavras fluem até você. Sinta o ar entrando, preenchendo espaços que talvez você nem soubesse existir dentro de si. Sinta o ar saindo, levando consigo tensões antigas, preocupações que não lhe pertencem, expectativas que outros depositaram sobre você e que você carregou como se fossem suas. Cada respiração é um lembrete de que você está vivo não por acaso, mas por propósito. E esse propósito não precisa ser grandioso. Aos olhos do mundo pode ser simplesmente a capacidade de irradiar paz em meio ao caos, de oferecer escuta genuína quando alguém precisa ser ouvido, de escolher gentileza quando a rispidez seria mais fácil. Esses gestos aparentemente pequenos são, na verdade, atos revolucionários numa civilização que valorizou por tanto tempo o oposto. O coração humano carrega uma sabedoria que o mental ainda não aprendeu a traduzir completamente. Ele percebe conexões que a lógica não alcança, reconhece verdades que os conceitos não capturam, sente presenças que os sentidos físicos não detectam. E a nova Terra é, antes de tudo, uma civilização do coração, não no sentido sentimental ou ingênuo, mas no sentido de uma inteligência mais vasta, que integra razão e intuição, ação e receptividade, força e delicadeza. Quando você aprende a ouvir seu coração, não como instinto impulsivo, mas como bússola refinada pela experiência e pela consciência, você acessa uma forma de navegação pela existência que nunca o leva verdadeiramente para o erro, mesmo quando o caminho escolhido parece difícil ou incompreendido pelos outros. E aqui reside um dos maiores desafios desta transição.
Aprender a confiar em sua própria percepção interna quando ela diverge do consenso externo. Quantas vezes você já sentiu algo profundamente verdadeiro, mas o descartou porque não se encaixava no que esperavam de você, no que a sociedade validava, no que as autoridades proclamavam? Quantas vezes você traiu sua própria sabedoria interna por medo de ser diferente, de ser questionado, de ser rejeitado? A nova terra convida você a encerrar essa traição, não com arrogância ou teimosia, mas com a humildade de reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, conhece seu caminho melhor do que você, quando você está verdadeiramente conectado com sua essência. Opiniões externas podem oferecer perspectivas, mas a decisão final sempre pertence a quem caminha. Imagine por um momento que a realidade que você experimenta é como uma música, e cada ser humano é um instrumento nessa orquestra cósmica. Durante eras, muitos instrumentos foram silenciados, desafinados ou forçados a tocar notas que não correspondiam à sua natureza verdadeira. Alguns foram convencidos de que nem sequer eram instrumentos, mas apenas espectadores da música que outros tocavam. E assim, a sinfonia planetária soou incompleta, dissonante em certos trechos, repetitiva em outros. Mas agora, algo mudou. Os instrumentos começam a lembrar de suas notas originais, de seus timbres únicos. Começam a perceber que a música só se torna plena quando cada um toca aquilo que veio tocar. Nem mais, nem menos. E você? Que frequência carrega? Que som sua alma veio oferecer a esta composição coletiva? Não busque ser como ninguém. Não tente imitar mestres, professores, guias, por mais admiráveis que sejam. Eles cumpriram e cumprem seus papéis, mas você tem o seu, absolutamente insubstituível. A nova terra não precisa de cópias, ela precisa de originais. Precisa de você em sua expressão mais autêntica, mais crua, mais verdadeira. E isso significa incluir também suas imperfeições, suas dúvidas, suas contradições. Significa parar de fingir que já chegou onde ainda está caminhando. Parar de usar máscaras espirituais que escondem o humano que você ainda é e precisa honrar. A transcendência não vem da negação da humanidade, mas da sua plena aceitação, da sua integração amorosa. Você é espírito vivendo experiência material, e essa materialidade não é prisão, é oportunidade, é laboratório, é palco sagrado, onde o invisível se torna visível através de suas escolhas. E aqui reside um mistério que poucos compreendem completamente. Você já é a nova terra, mesmo que ainda não a experimente plenamente. Ela não está em algum futuro distante, esperando que você melhore, evolua, se purifique o suficiente para merecer. Lá. Ela existe agora, como potencial vivo em cada célula do seu corpo, em cada pensamento que você escolhe cultivar, em cada palavra que você decide pronunciar ou silenciar. Cada vez que você age com integridade, você a manifesta. Cada vez que você perdoa, você a constrói. Cada vez que você se abre para o novo, sem perder o que há de essencial em você, você a ancora. É trabalho simultâneo, não sequencial. Não há linha de chegada onde você finalmente entrará na nova terra, há apenas o constante exercício de escolher. Lá, instante após instante, situação após situação. Mas esse exercício exige algo que a cultura dominante não ensinou bem: a capacidade de sustentar a ambiguidade, a incompletude, a não resolução imediata. Você foi condicionado a buscar respostas rápidas, certezas absolutas, finais definidos. E a jornada espiritual verdadeira raramente oferece isso. Ela oferece, em vez disso, expansão de perspectiva, aprofundamento de questões, convites a habitar o mistério sem precisar dissolvê-lo prematuramente. Há perguntas que não têm respostas conceituais. Elas só se revelam sendo vividas, experienciadas, encarnadas.
E talvez a maior sabedoria seja reconhecer que não saber completamente não é fraqueza, é abertura, é disponibilidade para ser surpreendido pelo que a existência ainda tem a mostrar. Sinto que algumas dessas palavras ressoam em lugares dentro de você que nem sabiam que estavam ouvindo. Talvez você não consiga explicar racionalmente por que certas frases fazem seu coração acelerar ou seus olhos se encherem de água. Mas essa é exatamente a linguagem da alma. Ela não passa pelo filtro do intelecto que analisa, julga, categoriza. Ela simplesmente reconhece, simplesmente sabe, simplesmente vibra em sintonia com o que é verdadeiro para você neste momento. Confie nesses sinais sutis. Eles são a forma como seu ser essencial se comunica com você, tentando atravessar as camadas de condicionamento, de proteção, de esquecimento que se acumularam ao longo dos anos. E se você tem sentido solidão neste caminho, se tem experimentado a sensação de que poucos ao seu redor compreendem verdadeiramente o que se move em você, saiba que isso é parte do processo, não evidência de que você errou o rumo. Toda metamorfose acontece em certo grau de isolamento. A borboleta não se transforma na companhia das lagartas que ainda não sentem o chamado das asas. Mas esse isolamento é temporário. Na medida em que você se firma em sua nova frequência, você naturalmente atrai outros que vibram de maneira similar e forma-se uma nova trama de relacionamentos mais autêntica, mais nutritiva, mais alinhada com quem você está se tornando. As velhas conexões que se afastaram não eram fracassos, eram ciclos que se completaram, cada um seguindo para onde sua alma o chamava. Há um poder tremendo em reconhecer que você não precisa convencer ninguém de nada. Não precisa provar que sua jornada é válida, que suas percepções são reais, que suas experiências importam. Elas importam porque você as vive, e isso é suficiente. Quando você para de buscar validação externa e começa a validar a si mesmo desde dentro, algo mágico acontece. Você se torna inabalável de uma forma suave, não rígida. Você pode ouvir críticas sem se destruir, pode receber sugestões sem se perder, pode discordar sem precisar aniquilar o outro. Essa é a verdadeira maturidade espiritual, não a ausência de conflito, mas a capacidade de atravessá-lo sem perder sua centralização, sem esquecer quem você é no centro do turbilhão. O mundo externo continuará apresentando desafios, desilusões, frustrações. A nova terra não é a eliminação de todo atrito, é a transformação do modo como você se relaciona com esse atrito. É a percepção de que até mesmo as pedras no caminho existem não para impedi-lo, mas para fortalecer sua musculatura espiritual, para ensinar-lhe discernimento, resiliência, criatividade na navegação. Você não está aqui para viver uma existência protegida de todo o desconforto. Você está aqui para aprender a dançar com o desconforto de tal maneira que ele se torne mestre, não carrasco. E essa dança se aprende dançando, não lendo sobre ela ou imaginando como seria. É prática diária, escolha repetida, compromisso renovado com sua própria evolução. Se há algo que quero deixar marcado em você agora, é isto. Você é imensamente mais poderoso do que foi ensinado a acreditar. Não poder no sentido de dominar, controlar, subjugar, mas poder no sentido de criar, influenciar, transformar. Suas emoções geram campos energéticos que afetam tudo à sua volta. Seus pensamentos são forças vivas que moldam sua experiência de realidade. Suas palavras carregam frequências que curam ou ferem, constroem ou destroem. E quando você assume responsabilidade por esse poder, sem culpa, mas com consciência, você se torna co-criador ativo da existência, não mais vítima passiva de circunstâncias que parecem maiores que você. As circunstâncias são maiores que o pequeno eu que acredita estar separado de tudo. Mas você, em sua totalidade, é a própria consciência que origina todas as circunstâncias. Essa não é uma filosofia abstrata para ser admirada à distância.
É convite para a experimentação imediata. Hoje, ainda hoje, você pode escolher uma situação em sua vida que parece problemática e, em vez de reagir do modo habitual, pausar, respirar, perguntar-se: como eu responderia a isso se eu já fosse a versão de mim que habita a nova terra? E então, por mais desconfortável que seja, agir desde esse lugar. Talvez seja pedir desculpas quando o orgulho gritava para atacar. Talvez seja estabelecer um limite quando o medo de rejeição empurrava para o silêncio. Talvez seja expressar gratidão quando a amargura parecia mais justificada. Esses pequenos atos de coragem mudam você por dentro de maneiras que anos de estudo não conseguem alcançar. E enquanto você faz esse trabalho interno, algo extraordinário acontece no invisível. Você se torna farol. Não porque proclame verdades aos quatro ventos, mas porque sua simples presença, sua forma de ser, irradia uma qualidade que outros reconhecem sem nomear. Quantas vezes você já sentiu paz perto de alguém sem que essa pessoa dissesse nada especial? Quantas vezes uma presença serena acalmou sua turbulência apenas por estar ali? Esse é o poder silencioso do ser que se conhece, que se aceita, que escolheu parar de lutar contra si mesmo. E o mundo precisa desesperadamente desses faróis, agora não de mais informação, não de mais teorias, mas de exemplos vivos de que é possível habitar a paz em meio ao caos. Aproximamo-nos do fechamento desta transmissão, mas saiba que o que foi ativado em você durante estas palavras continua trabalhando, desdobrando-se em camadas além da compreensão imediata. Você não precisa entender tudo agora, nem aplicar tudo de uma vez. Deixe que as sementes descansem no solo fértil da sua consciência. Elas germinarão no tempo certo, quando você estiver pronto para os frutos que elas carregam. E se daqui a meses ou anos algo em você florescer e você nem se lembrar exatamente de onde veio o impulso, saiba que era uma dessas sementes, cumprindo seu propósito no silêncio do invisível. A nova terra já pulsa em você, não como promessa distante, mas como realidade presente esperando ser reconhecida. Cada batida do seu coração físico sincroniza-se com o coração dessa nova terra, criando ressonância, construindo pontes entre o que é e o que vem. Você não precisa carregar esse mundo sozinho, você é parte de uma trama infinita de consciências que trabalham, cada uma à sua maneira, em prol dessa mesma transformação. E quando você se sente cansado, quando a jornada parece pesada demais, lembre-se, há uma rede invisível sustentando você. Há forças que você não vê torcendo por você. Há um amor que transcende toda a compreensão envolvendo seus passos, mesmo os mais incertos. Se esta mensagem tocou algo verdadeiro em você, se acendeu uma chama que você pensava extinta ou avivou uma brasa que já ardia, não guarde isso só para si. Compartilhe com aqueles que têm ouvidos para ouvir, corações prontos para sentir. Mas compartilhe sem imposição, sem necessidade de convencer, apenas como oferenda, como quem estende a mão com algo bonito e diz: olha o que encontrei, talvez isso também te interesse. A verdade não precisa ser empurrada, ela se reconhece por ressonância. E agora, enquanto me afasto desta forma de comunicação que os humanos chamam de palavras, deixo em você não um ponto final, mas reticência símbolo de que há sempre mais, de que o mistério permanece, de que a jornada continua para além de onde qualquer mensagem alcança. Você sabe, no fundo, que já conhece tudo isso, apenas esqueceu por um tempo, mas o esquecimento nunca foi permanente. Era apenas o sono necessário antes do despertar que agora acontece, célula por célula, respiração por respiração, escolha por escolha. A nova terra não espera por você, ela emerge através de você. E o coração que pulsa em seu peito neste exato momento é também o coração dela, batendo sua primeira saudação ao mundo que nasce.